Você já percebeu que quase todo vídeo sobre Alagoas mostra praticamente as mesmas coisas? Praia azul, piscinas naturais, coqueiros, orla cheia, água transparente? E não me entenda mal, Maceió é realmente incrível. Mas existe uma parte de Alagoas que muita gente ainda não conhece. Um lugar onde o sertão encontra um dos rios mais importantes do Brasil, onde existem cânions gigantescos no meio da caatinga, onde o passado ainda parece vivo nas ruas. E talvez o mais impressionante seja justamente isso. Enquanto Maceió olha para o mar, Piranhas olha para a história. Porque existem coisas que você simplesmente não encontra em Maceió, mas encontra aqui. E a primeira delas talvez seja justamente a mais absurda de todas, porque ninguém espera encontrar cânions gigantes no meio do sertão nordestino. Quando as pessoas pensam no sertão, normalmente imaginam apenas calor, vegetação seca e paisagens áridas. Mas aí você chega nos cânions do São Francisco e percebe que o cenário parece impossível. Paredões enormes de pedra, águas profundas, embarcações navegando entre montanhas e um contraste tão forte que parece até outro país. Enquanto Maceió impressiona pelas praias, aqui o impacto vem justamente da surpresa. Porque ninguém espera encontrar um lugar assim no meio da caatinga. E talvez o mais impressionante seja que os cânions não são apenas bonitos. Eles carregam milhões de anos de história geológica e também uma enorme transformação humana causada pela construção da usina hidrelétrica de Xingó. Hoje, os passeios saem principalmente do restaurante Carrancas e da prainha da Dulce, levando turistas para dentro de um dos cenários mais impressionantes do Nordeste. E quando a embarcação começa a entrar entre aqueles paredões gigantescos, muita gente percebe que está diante de uma experiência completamente diferente de qualquer praia do litoral. Mas os cânions são apenas o começo, porque existe outra coisa que você não encontra em Maceió da mesma forma: a história viva do cangaço. Em Piranhas, essa história não está apenas em museus ou livros antigos. Ela faz parte da identidade da cidade e da região. É daqui que sai a famosa Rota do Cangaço, um passeio que leva visitantes pelo Rio São Francisco até a trilha que conduz ao local onde Virgulino Ferreira da Silva e parte do seu grupo morreram. E talvez o que torna esse passeio tão forte seja exatamente isso. Você não está apenas ouvindo a história, você está caminhando no cenário real onde tudo aconteceu. Enquanto em muitos lugares a história parece distante, aqui ela continua presente. O sertão, o rio, as pedras, a vegetação, tudo cria uma atmosfera que faz as pessoas sentirem que voltaram no tempo. E isso é algo que dificilmente outro destino turístico consegue oferecer da mesma forma. Outra coisa que Maceió não tem é uma cidade histórica inteira praticamente preservada no meio do sertão. Porque caminhar pelas ruas de Piranhas é completamente diferente de caminhar em uma capital moderna. As ruas de pedra, os casarões coloridos, as igrejas antigas, as construções do século XIX e o relevo da cidade fazem tudo parecer cinematográfico. Existe uma sensação constante de que o passado ainda está ali. E talvez muita gente nem imagine a importância histórica que essa cidade teve. Durante muitos anos, Piranhas foi estratégica para o transporte e o comércio regional. O Rio São Francisco funcionava praticamente como uma estrada natural no meio do sertão. Embarcações navegavam transportando pessoas e mercadorias, enquanto a ferrovia ajudava a conectar regiões importantes do Nordeste. O rio trouxe desenvolvimento, movimentação econômica e transformou a cidade em um ponto fundamental para o crescimento da região. Hoje ainda existem marcas dessa época espalhadas por toda a cidade. Construções antigas, histórias ferroviárias, memórias da navegação e um patrimônio histórico tão forte que fez Piranhas ser tombada pelo IPHAN. Enquanto muitas cidades cresceram apagando partes do passado, Piranhas conseguiu preservar grande parte da sua identidade histórica. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente se apaixonar por esse lugar. Porque aqui o turismo não gira apenas em torno da paisagem. Ele gira em torno da experiência, em torno da sensação de estar em um lugar diferente de tudo que existe no litoral tradicional. Enquanto em Maceió, o mar domina a paisagem, aqui quem domina tudo
é o Velho Chico. O Rio São Francisco muda completamente o ritmo da cidade. Ele influencia o clima, o turismo, a economia e até a forma como as pessoas vivem. No fim da tarde, quando o sol começa a cair sobre os cânions e a luz dourada reflete nas águas do rio, o sertão ganha uma aparência completamente diferente. E é nesse momento que muita gente entende por que Piranhas se tornou um dos destinos mais impressionantes do Nordeste. Existe também algo que quase nenhuma cidade grande consegue oferecer hoje: silêncio. Quando a noite chega em Piranhas, o cenário muda completamente. O movimento diminui, as luzes refletem no rio e o sertão ganha uma atmosfera tranquila, quase cinematográfica. Não existe a correria constante das capitais. O tempo parece desacelerar. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas procuram sem perceber. Porque, no fim das contas, comparar Maceió com Piranhas não é sobre decidir qual lugar é melhor. É sobre entender que eles oferecem experiências completamente diferentes. Maceió entrega praias urbanas, mar azul e a energia do litoral. Piranhas entrega história, sertão, rio, cultura, silêncio, cânions e uma conexão muito mais profunda com a identidade do Nordeste. E talvez seja exatamente isso que faz essa cidade ser tão especial. Porque existem muitos lugares bonitos no Brasil, mas poucos conseguem unir natureza grandiosa, história viva e cultura sertaneja da forma que Piranhas consegue. Então, da próxima vez que alguém disser que Alagoas é só praia, lembra que existe um lugar no meio do sertão, onde o rio corta montanhas gigantes, onde o passado ainda parece vivo e onde cada rua conta uma história diferente. Porque algumas experiências você encontra em vários destinos turísticos. Mas o que existe em Piranhas, você dificilmente encontra em qualquer outro lugar do Brasil. E se você quiser conhecer tudo isso da melhor forma, viver os passeios pelos cânions, explorar a história do cangaço e descobrir cada detalhe dessa região única, a Conheça Piranhas pode te ajudar com os melhores roteiros para aproveitar o sertão com tranquilidade e viver uma experiência completamente diferente de tudo que você já viu em Alagoas.